Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer. Que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, a amada esposa. Então, lembrem disso, que vocês tiverem que tomar uma decisão, né, estiverem diante de reuniões difíceis, às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa, e nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou, por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo, sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, né, era tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa que eles podiam, não conseguia imaginar o que Jesus tinha para eles, né? Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala, a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando, vocês sumiram, né? Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas a gente viu, está apavorado, se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. E Jesus aí explica, fala, é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava. E vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, fala, Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos. Claro, imagina como é que aquele povo, aqueles homens, que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, para participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus, não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra e depois a gente se reúne na presença dele.
É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge. Naquele livro Ensine e Eze, ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creem que eu posso chegar ali, ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso. Nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós. Vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia. E vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com Ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia, isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento, e ao mesmo tempo um estado de, será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou, será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito, o verbo se fez carne. Ser fibra cardíaca e o sangue era sangue humano, O positivo. Que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve e coagula. Esse milagre se repete todo ano. Está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo. Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês, é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é Ele a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com Ele? E como é que eu posso ser testemunha dEle se Ele ainda para mim não é vivo? Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso?
apenas se eu experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que Ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade, que eu tenho a oportunidade todos os dias de encontrar com Ele, de conversar com Ele, eu deixaria de missa diária? Jamais, jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou, está errado. É preciso que a gente deixe de ser morno, é preciso que a gente volte ao primeiro amor, é preciso que a gente se converta, é preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito, é preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor, todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vamos à missa. À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor, eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar, Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar, e carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé, e de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso, o mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho, para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir, só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos, a gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele, e a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui e falar: oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima, de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que a gente não vê, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por Ele, saber que Ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar Ele e falar: Jesus, e falar: oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, Ele não te fala que dia você pode vir, Ele não te define que roupa que você tem que usar, e Ele não cobra nada a hora dele de graça. E Ele fala assim: quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar: Jesus, eu vim te contar esse problema. O senhor falou que era só para contar, então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu, estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa a proposta que Ele trouxe para nós. Isso que Ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando vocês escutaram a palavra de Deus, hoje no Evangelho, Ele falava: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida, Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão, então por isso ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim:
Parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E ele fala para Catarina: Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma. A palavra de Deus é o alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida. Mas quem nos carrega é a alma. É a que menos a gente cuida. A gente faz ginástica, maravilhoso. A gente vai nutricionista, maravilhoso. Faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta. Não estou falando para não fazer, não. Gastamos com tudo. Mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato, e nós vamos levar o quê? Fala, Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, que não pôs botox na alma. Está falando mentira? Não, não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real. É real. Nós somos, hoje, dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil. Não é brincadeira. Então, por isso é que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar: Jesus, só viu isso? Jesus, só me ajuda nisso? Falei, mas você é dependente assim? Sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu ajoelhei e falei com ele: Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa. O senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte: eu vou ligar. Se ele atender, o senhor está de acordo. Se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu. Eu falei: então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo você expõe para Ele. Mas isso você vai contar? Vou. Tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele. A minha vida é dele e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo como ele fala com a Gabriele. Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas. É assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando você ele fala: sabia que você ainda não nasceu? Ela fala: não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer. Só de pensar. Então, se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina: eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso, pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo, eu permito que vá, um dia eu irei revê-las. Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar: aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Eu falei: Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então, testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Você não sabe para onde ir, para. Feche seus olhos e fala: Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar, que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam, e é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido que Ele andou com vocês o dia inteiro, que Ele socorreu em tantas coisas que a gente não viu, porque os nossos olhos não estão treinados, porque a gente acha que a gente consegue as coisas pela força das nossas mãos. Eu digo para você: não confie em você, confia nele. Tudo conta para ele. A mínima coisa conta para ele. A mínima coisa conta para ele. Conta seus desejos, seus sonhos, seus medos.
Fala com ele: Jesus, eu queria tanto vos servir. Fala com ele: Jesus, eu queria de tanto viver uma fé de verdade. Eu queria tanto não idolatrar ninguém, a não ser o Senhor meu Deus. Eu não quero prestar atenção na minha conta bancária e ter ela como minha segurança, mas a minha segurança é ser o Senhor. Não no nome que eu carrego, no sucesso que eu faço, na beleza que eu tenho. Não é isso, no Senhor. Entender que tudo isso é nada, como diz Paulo, mas apenas o Senhor é tudo em nós. Será que nós, como cristãos, vamos dar conta de verdade de ter desejo, né? Guardem isso. Cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja mais que a gente deseja Ele. Mas que a gente possa desejar Deus e falar: como que eu posso viver sem Ele? Por que eu preciso vir à Eucaristia? Por que eu preciso ser alimentada? Essas coisas são tão impressionantes que eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sem Jesus muitos dias e meses. Como eu ganhei dele a graça que eu pedi de Eucaristia diária, eu devo ter mais de 30 anos de Eucaristia diária. Na pandemia, acabou. Na pandemia, a gente trabalhava todos os dias no hospital, fui da linha de frente, sozinhos. Eu e mais um grupinho parava na porta, ajoelhava na porta lá da igreja, lá do Colégio Arnaldo, e rezávamos o terço, de joelho no chão, no passeio, chorando, falando: o Senhor está preso aí, e nós estamos de cá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa força, está preso. E numa época que a gente ficou preocupado, porque toda hora parava o carro da polícia, né? Porque teve uma época que o prefeito mandou tirar o povo da rua, né? E a gente estava lá de joelho, rezando. Precisava de força para ir trabalhar. Mas teve um dia que foi uma emoção, mas foi uma emoção. Quando no sábado de manhã a gente estava trabalhando lá no hospital, e a gente estava dentro do CTI, estava discutindo, estávamos sentados, estava a equipe de CTI, a oncologia, a nefrologia, estávamos discutindo um caso grave. Quando de repente eu falei com o pessoal: gente, para um minutinho, será que é só eu que estou louco ou tem um sax tocando? Não tinha ninguém na rua, ninguém andava na rua, né? Era só a gente, né? Falava com Jesus: não tem ninguém, só nós dois. Não tinha ninguém na rua. Falei: tem um sax tocando? Falei: gente, tem um sax. Amo sax, né? Falei: vou lá na janela ver se tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei na janela, Deus guarde esse sacerdote que eu não sei quem é. Tinha um homem com ele tocando um sax, e um sacerdote no passeio da Santa Casa, com o Santíssimo elevado, dando a bênção. Achei que nós todos fomos morrer de chorar. Sabe aquela certeza absoluta que não estávamos sozinhos? Sabe aquela certeza assim de que eu fico super emocionada quando eu lembro dessa cena, porque foi uma coisa tão forte. E foi chegando as carinhas do povo, tudo naquelas janelinhas da Santa Casa. Naquela certeza assim: eu estou convosco, não desanimem, não desesperem, não enfraqueçam, eu acompanho, eu estou aqui. E o padre ficou um tempo com o Santíssimo exposto, as pessoas colocando a mão para fora da... Era tão duro, né? Era aquele Deus que poderia mudar todas as coisas, é o Senhor que nos acompanha, que tem misericórdia de nós, e Ele de lá, de longe, a gente com a mão estendida, né? Daquele desejo de o encontrar. E aí eu falei com Jesus na minha casa, falei: Jesus, o Senhor percebeu que eu vou morrer sem o Senhor? Eu não vou dar conta de sobreviver, eu não dou conta de ficar sem a Eucaristia, eu não dou conta de ficar sem o Senhor é minha força, o Senhor é a minha vida, como é que eu vou viver? Lutando com tanta dificuldade, com tanta coisa difícil, nós somos abandonados. Todo mundo fala: bate palma para os médicos, bate palma para a enfermagem, bate palma para a fisioterapia, vocês vão, nós estamos aqui guardados, vocês vão, não era assim? Bate palma para a turma que enfrenta, e nós estamos guardados. Nós fomos desamparados, a equipe de saúde ficou desamparada, e fomos, né? E aí eu falei com ele: como é que eu vou fazer para comungar? Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. E é claro que toda lembrança boa só pode vir, ideia boa só pode vir de Deus. Quando eu lembrei do mosteiro, Nossa Senhora das Graças, descobri que eu tinha uma cliente que devia ter o telefone da abadesa. Falei com ela: liga para a abadesa para mim, pergunta para ela se eu posso ir fazer adoração. Eu não vou sobreviver sem adoração, não vou. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí a abadesa, falei: fala com ela que eu não vou contaminar ninguém, eu não estou com Covid, eu não peguei Covid, né? Eu vou
eu vou ficar de fora, devem ter uma capela mais separada. E aí a abadesa falou, não, fala com a Filó que ela pode vir fazer adoração quando ela quiser. Achei que eu fosse morrer no pedido de adoração. E ela falou, convida ela, fala com ela que o marido, que eles estão convidados para a celebração eucarística. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar, de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor? De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle, de novo falar coragem. Nós estamos aqui, coragem, você não está só. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então poder voltar a isso, a gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida. Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso Ele falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê. E todas as suas palavras Ele guardará no coração dEle e vai usá-los. Pode falar. Exposto ou não. Ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então tem um santo que fala assim, Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura. E quando eu estiver lá dentro, me faça tão grande que eu nunca mais possa sair. François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias, perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou, eu tenho problema de estômago. E aí quem recebeu a notícia entendeu que na verdade o que ele queria, não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele, vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim, você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou, não. Ele falou, olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar, eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira, porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia, não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus. Prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala, não, rezei demais hoje, gente. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava, e o cardeal falou, nós temos certeza que ele o vê, nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama o Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez, de fazer um sinal da cruz em alguém. Vá ler que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele. Que depois ele ficou sabendo, depois ele ia atrás e via os milagres.
Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. É isso, é quando a gente caminhar com ele, quando a gente fizer uma unidade. Vocês imaginam, 7 horas de adoração por dia. Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo, gente, quinta-feira é dia da adoração. Vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro, que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir, posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar, me ajuda, eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então eu preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé, de verdade, fala, Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula, eu posso andar atrás do Senhor, que não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso, que esse terceiro domingo da quaresma, da Páscoa, e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala, Jesus, me ajuda, eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé, eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro, aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia, como eu pedi a ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei, Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça, eu preciso da missa diária, foi assim que eu consegui, eu preciso, o Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor, me ajuda, me dá um jeito de fazer missa diária, Ele deu. Então assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali, aproveitem a hora que vocês vêm aqui e falam com ele, me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou, quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer, é um encontro de amigos, assim que ele chama, eu falo, gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo, e ao mesmo tempo de meu Senhor, é aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo, meu Senhor e meu Deus, só Ele poderia nos oferecer essa dádiva, então não percam isso, isso é o maior tesouro que nós podemos ter, que nada possa tirar de você, se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa, e jamais perder a missa do domingo, jamais, peça a Ele a graça, fala, Jesus, eu preciso dessa graça, eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, preciso ter alegria, eu preciso, me ajuda, somente Ele pode nos dar isso, então que a gente possa viver isso, para poder ser testemunha de um Deus vivo. Eu quero terminar com um poema de Vantuan, e ele nos diz assim, só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho, só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs, só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar, só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade, só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais, só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos, só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver, só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível, só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora. Então a devoção popular colocou, porque isso é
de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda nos ensina a obediência, é ela que nos ensina a amá-lo, é ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele, para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração, e depois ela ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele, para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem, porque não dá certo. Até para ajudar alguém, eu preciso de Deus. Tudo a gente precisa dele. Então a adoração é a maior das caridades. Primeiro eu preciso dele, para que ele me ensine a amar. Porque sem Deus, nós somos pobres demais para amar os pobres. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, e nos ajude a experimentá-lo, a viver essa relação de amor, para que a gente possa revelar aos outros o quão maravilhoso é caminhar com Deus vivo. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por cada um de nós, que assim seja. Amém. E quem tiver aí com a Bíblia, João 12, versículo do 20 até 33, eu queria meditar com vocês 3 coisas, que a gente fica pensando, por que essa leitura foi feita lá atrás? O que eu tenho que tirar dela para a minha vida hoje? Porque se a palavra de Deus, ela não gerar vida em mim, não teve sentido, ela vira como um livro comum. Mas essa palavra, ela tem que me transformar. Essa leitura, e eu acredito que vocês tiveram meditações belíssimas com os sacerdotes, sobre esse momento que já estava, Jesus já estava, logo depois de ser preso, ainda teria algumas coisas que ele ia fazer, é quando os gregos vêm atrás de Filipe, que era um nome grego, e falaram com Filipe assim, eles também tinham vindo para adorar, durante a festa, e falaram com Filipe, Senhor, queremos ver Jesus. Essa frase, Senhor, queremos ver Jesus. Essa é a primeira que eu quero falar com vocês. Esse desejo desses gregos anônimos, é o mesmo desejo e anseio de todo mundo. Todos nós queremos ver Jesus. Todos nós queremos ver o rosto dele. Vocês só estão nessa igreja por causa dele. Vocês vieram aqui ver Jesus. Não é mais ninguém. Toda a busca de vocês na caminhada espiritual é para ver Jesus. Mas nesse momento que nós estamos sendo preparados agora, porque Jesus, quando Filipe fala para André, que também é outro nome grego, e André era mais próximo de Jesus, foi lá e falou, estão querendo ver o Senhor. É como se ele falasse, mas agora já estou quase na hora de ser elevado. Então Jesus, na resposta dele, nos remete para o mistério da paixão e da ressurreição. O que isso tem que nos lembrar? Nos próximos dias, essa face que nós vamos ver, é a face sofrida de Jesus, é a face do Santo Sudário, que nós temos que olhar para essa face, e ela tem que nos remeter à grandeza do amor de Deus por cada um de nós. É aquela face que foi agredida, que se vocês olharem aquela face, na Sagrada Face, tem o nariz quebrado, ele tem o lado da barba do lado esquerdo arrancado, ele tem, fora o que está lá de cuspes e de soco, de sangue, a coroa de espinhos não foi colocada como uma coroa quando você coloca numa noiva, ela foi cravada na cabeça dele e um espinho perfurou o olho direito dele. Então, se vocês olharem aquela face, ela tem um olho direito perfurado, o olho está mais para dentro. Então, ele caminhou com o olho fechado.
perfurado. Então vocês imaginem, é essa face que nós temos que olhar e lembrar que foi por amor que ele viveu tudo isso sem reagir, né? Ele viveu. Então não é brincadeira a gente olhar por essa face e permitir que essa face ilumine a nossa, para que tudo que a gente fizer possa refletir o amor dele, e que esse amor dele seja o nosso cotidiano, né? Essa face possa nos iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa vida. Nós temos que olhar para ele. Esse momento nós temos que acompanhar Jesus, não como quem está de longe vendo, não. Nós somos discípulos dele, nós temos que caminhar junto com ele. Nós temos que viver o sofrimento dele para depois celebrar a glória da ressurreição de um rosto iluminado, de um rosto transformado. Mas eu tenho que passar com ele isso. Quem me contempla, me consola, diz Jesus para aquelas freiras que ele apareceu quando ele pedia a devoção da Sagrada Face. De quando Verônica vai lá, enxuga o rosto dele e sai no lenço dela. Você imagina que emoção é aquilo, né? Então, é o momento da gente poder pensar nisso. Que face, essa face de Jesus, essa face sofrida, que tem que remeter para mim tudo que ele viveu para a minha salvação, que não é uma brincadeira. E a segunda coisa que eu queria lembrar a vocês, que Jesus fala assim, que a alma dele, ele fala, minha alma está agora conturbada, que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim, glorifico o teu nome. É como se Jesus aqui agora, nesse momento dessa oração, ele fizesse uma antecipação daquela oração de Getsêmani, onde ele fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque vocês imaginam, ele como homem, ele sabia do peso do que ele ia viver, e a tristeza dele, de como aquilo ia acabar de uma forma tão trágica, ele sabia. Mas como homem Deus, ele via os horrores do pecado, que ele iria ter que carregar, ele que não era pecado, e toda a tristeza da imundície do mundo. Imagina, Deus teve que carregar tudo isso, Jesus carregou tudo isso, para que quando ele chegasse na cruz, fosse transformado, fossem consumidos pelo amor dele. Então, nesse momento, nós temos que aprender duas coisas para a nossa vida hoje. A primeira é que o perdão pela nossa vida, dos nossos pecados, foi dado na cruz. Mas, como diz Santo Agostinho, quando uma pessoa está doente, o médico vem ajudá-la, ela pode seguir o que o médico falou e ficar curada dentro do limite do médico, ok? Dentro do limite da ciência. Nós fomos, pelo amor, né? Quando Jesus aceita a vontade do Pai, quando ele revela esse mistério desse amor misericordioso, Deus perdoou-lhe, mas é preciso que eu tome consciência que eu estou enfermo. O pecado nos adoece. O que nos desfigura? O que desfigurou o rosto de Jesus? Foi o nosso pecado. Ele ficou desfigurado pelo pecado. A gente transfigura na medida que a gente é curado. Então, para mim assumir que eu também estou doente e que eu preciso dele, que eu preciso da graça, dessa graça santificante, eu tenho que confessar o meu pecado. Compreendem? Eu preciso estar de acordo com ele e falar, Senhor, o meu adultério é pecado. Falar mal do outro, julgar, condenar, caluniar, é pecado grave. Então, essas coisas que eu tenho que tomar consciência e pedir perdão.
Senão, Deus só transforma aquilo que a gente apresenta. Aquilo que eu entrego para Ele, Ele transforma. Aquilo que eu finjo que eu não vi, Ele também vai fingir que não viu, porque Ele é delicado demais para nos invadir. Então nós precisamos tomar consciência que o remédio que o mundo precisa chama-se confissão. Nós precisamos de voltar aos confessionários. Filó, mas não dá para fazer uma confissão comunitária? Não, não dá. Filó, mas eu tenho vergonha, melhor aqui agora do que diante dele. Eu digo para vocês, é melhor aqui agora que diante dele você ter que assumir o seu pecado. É melhor confessar com um igual, porque naquele momento que ele é sacerdote, que ele está com a estola ali, ele é o próprio Cristo. Então ajoelha e fala, pequei. Não precisa ficar explicando não, fala, porque eu não presto mesmo, então por isso que eu pequei. Está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante de mim. Ele conhece, ele sabe de todos. Pensei mal ali agora, Senhor, vai lá e pede perdão. É assim, nós temos que começar a tomar consciência. Quando a gente começa a tomar consciência das nossas ações que não estão boas, nós estamos começando nosso processo de conversão. Quando a gente finge que a gente não tem pecado, a situação é grave. Gravíssima, né? Não é? A situação é gravíssima. Quando a gente esteve lá com o padre Duarte, lá no Instituto Hesed, ele falava, bonitinho demais que ele falava, minha filha, Deus mantém a mesma batida, Ele repete as mesmas notas musicais. A gente estava lá, estava eu, o Anselmo, e tinha 4 padres exorcistas, uma coisa extraordinária, né, gente? Vocês imaginam se a turma no auditório, quando eles começam a rezar, é extraordinário, né? Ele falou, eles ficam de batina e rezando o terço contínuo, né? Ele falou, minha filha, aqui nós todos temos missa diária, temos, né, a Eucaristia diária, temos a oração do rosário, do terço, temos a confissão, falei, vocês diária, né, padre? Que a minha é mensal, né? Mas a vocês, deles é semanal, ou até menos, né? Adoração ao Santíssimo. Ele falou, a mesma toada, todo mundo na mesma tecla, Deus reúne junto. É espetacular. Então, à medida que a gente vai tomando consciência de que eu preciso de cura, Senhor, aquele ódio que eu carrego no meu coração está me adoecendo, me ajuda a ir lá e falar, me ajuda a perdoar, a me perdoar, que às vezes a gente não se perdoa, me ajuda a me perdoar e a perdoar o outro. Vamos tirar as mágoas do coração, isso só adoece, envelhece, a gente fica mais feio, bobagem, botox está caríssimo, assim. Bobagem, creme está caro, vamos lá no confessionário, falar, me ajuda. Para que guardar mágoa, ira, rancor? Para que querer ser o dono da verdade? Para que isso? Bobagem. Pensa sempre, eu sempre penso, quando eu vou reagir eu penso, na hora da minha morte isso vai servir para quê? É só para me atrapalhar, né? Ficar mais um tempo purgatório, bobagem, releva. Vai pensar na hora da morte, fala, não, vou morrer de vergonha diante dele, por essa atitude, né? Na hora que chegar diante dele, aquele espetáculo, vou morrer de vergonha, então melhor arrumar aqui. Pensa nisso. A segunda coisa que nós temos que aprender com essa oração de Jesus, é isso que Jesus fez aqui, e que Ele fez lá no Getsêmani, nós temos que aprender. Na hora da nossa oração, nós temos que pedir a Jesus, que a graça dEle entre na minha vida, no meu coração, para converter essa minha oração tão egoísta, para que eu me renda, não a realizar a minha vontade, mas a vontade daquele que me criou. Ô luta, o ego, ô luta, mas eu quero, quanto sofrimento nós estamos carregando, porque eu quero, mas eu quero, então faça. Então, quanto a gente precisa aprender a se domar à vontade do Pai. Ah, Filó, mas eu preciso fazer isso? E quem falou que ele vai fazer o que é bom? O que me dá garantia de falar com vocês que a gente tem que se entregar à vontade dele? Onde está escrita a garantia disso? Aonde? Vocês têm dúvida, né?
Está vendo o que é difícil entregar? Está vendo como é que vocês ainda não estão dando conta da entrega? Por causa de quê? Por que eu posso afirmar para vocês que eu posso me entregar à vontade dele? Por quê? Não estão convencidos ainda? Por causa do amor que ele tem por cada um de nós. Porque aquele que te ama vai fazer o que de errado com você? Nada. Olha você como mãe, como pai, você vai fazer o que de errado com seu filho? Nada. Aquilo que eu já falei com vocês. Seu filho vai te pedir um picolé, você vai negar? Não, mas primeiro você almoça, depois você chupa o picolé. A gente tem que confiar no amor dele. O amor dele é incondicional. O amor de Deus, ele não tem ontem, é eterno. E não depende daquilo que eu fiz, porque se dependesse eu nunca ia ser amada. Ele me ama apesar da miséria, apesar do nada, apesar. Então por que eu me rendo à vontade dele? Porque a vontade dele é espetacular. É espetacular. Aprenda a entregar as coisas para ele e falar: eu vou entregar um negócio para o senhor resolve isso para mim. É espetacular. Se eu contasse para vocês metade do que eu entrego, tudo que ele faz, é um escândalo. Porque ele é impressionante, ele toma conta de todos os detalhes. Nós precisamos de aprender isso. Na hora de rezar, fala: Senhor, me dê a graça, a vossa graça, de atravessar o meu coração, para que eu possa vir fazer só e unicamente a vossa santíssima vontade. Aquilo que quando o Senhor criou, o Senhor me chamou à vida, né? O Senhor desejou para mim. E a última coisa, né? E antes que eu quero falar com vocês, é quando a gente reza o Salmo, e que a gente fala: criar em mim, Senhor, um coração que seja puro. É o Salmo 50 ou 51, que foi o Salmo de domingo. Cria em mim um coração que seja puro. O que significa isso que nós rezamos domingo? O que significa pedir a Deus: cria em mim um coração que seja puro? Uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados puros de coração, por quê? Por quê? Porque verão a Deus. O que significa coração puro? É aquele coração que toma consciência que sozinho não é capaz de nada. Só aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim não podeis fazer nada. Nada. Então cria em mim, Senhor, um coração que seja puro. Me dê a consciência que eu não posso confiar em mim, que eu não sou capaz de nada, mas que eu dependo exclusivamente do Senhor para tudo. Venha, Senhor, reinar no meu coração e ser o príncipe que habita esse lugar. Venha me dar a sua paz. Venha me orientar na vida. Venha ser o meu companheiro. Não retire de mim aqui fala o Espírito, o Espírito Santo. Me dá um espírito decidido. Que aqueles que sabem que estão orientados no amor, a gente tem um espírito decidido, pois sabemos quem nos governa, quem nos lida. Fala: Senhor, me lava do meu pecado. Me lava. Então eu preciso pedir a Deus esse coração. Fala: Senhor, me faça um coração puro igual criança. Um coração simples. Um coração que simplesmente confia. Um coração que esteja completamente abandonado na sua vontade. Que a vossa vontade se cumpra. É isso que a gente precisa entender. Que eu preciso crescer na minha fé. E que a minha fé cresce à medida que eu experimento viver um amor que me foi doado. Deus nos amou primeiro. Por isso a gente responde com amor. Então é preciso entender isso para viver. Porque nós só vamos entender que o cristianismo é uma religião do desejo à medida que eu aprender a desejar a presença desse Deus. Do mesmo jeito que eu desejo ver a face dele, que eu desejo a companhia dele, que eu desejo viver eternamente com ele. Eu sei que hoje está difícil, porque hoje o mundo vive, é uma das coisas que mais me dói, porque nós vamos viver a face, vai acompanhar Jesus sofrido, machucado, mas no mundo que hoje continua indiferente ao Calvário. Eu não estou falando mentira. O que mais me dói de verdade não é nem as pessoas falarem que não crê, mas é a indiferença com esse amor. Porque hoje não se conversa sobre a salvação das almas, conversa?
Claro que não. É só vocês olharem como é que deve estar tudo lotado de viagem para a Semana Santa. Mas nós somos cristãos. Cristão não vai para a fazenda, cristão não vai para a praia. Não, na Semana Santa tem um ano inteiro para viajar. Cristão tem que estar de joelho na igreja. Mas nós não entendemos o que significou essa salvação da nossa alma. Nós não temos noção do que significa isso. Não temos noção. Então a gente leva a vida na flauta. Mas está errado. Então hoje o mundo continua aos pés da cruz como aqueles soldados julgando dados. Na política, na educação, na religião, falando que bobagem, vocês acham que existe vida eterna? Que bobagem, vocês acham que existe inferno? Que existe purgatório? Que bobagem. Isso é coisa de povo medieval, de religião antiga, e assim isso vai infiltrando no povo. Que bobagem. Deus é misericórdia, mas é justiça. E nós vamos levando a vida assim, sem se importar de verdade com o que aconteceu no Calvário. Estamos lá julgando os dados, olhando para todo mundo que está rezando e falando, coitados. A gente é que tem que aproveitar a vida, porque a vida é curta, verdade, mas e a eternidade? A palavra já diz, é eterno. Então hoje falar que existe uma alma, que você tem alma, e que no momento da sua morte a sua alma vai estar diante de Deus, vai apresentar o quê? É sério. Ele é a única certeza que nós temos, que vamos estar diante dele um dia, que a nossa vida tem que morrer como a dele para gerar vida, e que a minha vida só vai ter sentido de compreender que eu vivo o amor me dando. É diferente, quando eu me dou, quando a vida tem um sentido, para que eu estou vivendo ela? Mas nós estamos deixando a vida caminhar assim, solta. É hora de pegar a rédea, é hora de estar aqui, é hora de anunciar quando as pessoas falarem, queremos ver Jesus. Fulano, você vai viajar? Não, eu estou lá, estou morando, meu marido disse que eu mudo para a igreja. Trago o colchão para dentro da igreja. É aos pés da cruz que eu tenho que estar, porque nem de joelho eu pago o que Ele fez por nós. Nem de joelho, nós vamos pagar o que Deus fez por nós. O amor dele era tamanho que Ele enviou o Filho dele único para resgatar a sua alma para a eternidade. Já pensou nisso? Claro que não. Porque a gente só vai pensar nisso o dia que você estiver diante do momento da sua morte, ou diante da morte de alguém que você fala, não vive sem essa pessoa. É preciso acordar. Desculpa se eu sou dura com vocês, mas eu preciso acordá-los, para que vocês não pereçam, que eu também não pereça. Porque o inferno é uma possibilidade para todos nós. Não é o fato de eu estar aqui que diz que eu estou pronta para estar no céu. Eu não posso não dizer para vocês essas coisas, porque eu caio no pecado da omissão e eu estou roubada diante dele. Eu tenho que falar a verdade. E nós temos que acordar. Cristão não viaja a Semana Santa. Filósofo é radical demais, você nem viu nada. Você nem viu nada. É seríssimo isso. E o mundo quer ver Jesus através de nós como? Também estou junto com o mundo. É diferente, é ter um coração que sabe que a minha força, que aquilo que me sustenta é Ele, que eu tenho a graça da Eucaristia todo dia, e que porque eu tenho a força dEle, a alegria que não me pertence, mas que pertence a Ele, eu tenho a alegria de poder viver para Ele, de levar essa alegria, de levantar outros por causa dEle. Mas como é que eu vou transmitir isso se eu nem procuro por Ele? Aí fica aquele tanto de cristão desorientado. Santo Agostinho tem uma frase espetacular que ele fala: como que você conhece o caráter de um homem? Como é que você conhece o caráter de alguém? Dando sofrimento. E você vai saber exatamente aonde ela está alicerçada. Dá o sofrimento e vocês verão onde vocês estão. Que estrutura mantém vocês? Acordem. Há um Deus que permite ser encontrado. Há um Deus que nos ama sem igual. Há um Deus que nos deseja muito mais que a gente deseja Ele. O mundo deseja ver Jesus, mas Jesus deseja muito mais a nossa presença com Ele. Muito mais. O dia que a gente aprender o que é poder caminhar com Jesus, o que é poder saborear a presença de um Deus vivo, nós vamos entender isso. Aí nós vamos entender o tempo que a gente perde. Semana Santa
Não é fazer só a penitência. Falou, parei de fumar, parei de beber, parei de comer doce, foi em tempo de morrer, parei de tomar Coca-Cola, parei com chocolate. Oh, que diferença você está fazendo para Deus? Vou dizer para você que infelizmente quero te dizer que serviu para nada. Se isso não transformou você, serviu para nada. Se isso te fez mais amante dele, nada. Se isso te fez reconhecer como pecador, está resolvendo o quê? Nada. Irmão, isso é prático. Jesus é muito prático. Jesus não quer aparência, ele quer um coração puro. Não faça nada para que ninguém veja, isso não faz a menor diferença diante de Deus. O mundo pode te aplaudir se ele olhar e falar assim: você está lascado e eu também. Não tenha dúvida, tudo que vocês pensarem a meu respeito não acrescenta nada ao que ele sabe que eu sou. Compreenderam? Que eu sou um nada mesmo. Mas não muda para ele, não muda. Ele sabe a nossa natureza. Então é hora da gente fingir que tem uma religião que só vem à missa domingo de Páscoa, como eu confesso uma vez por ano. Está errado. Nós precisamos de resgatar a alegria de ser cristão. Nós estamos um bando de cristão morto, não faz nem diferença. O povo começa a discutir religião, o povo fica muito, fala, não discuto religião, pois eu discuto e muito. Que não vou disputar, vou discutir sim, defender Deus. Meu marido fala, ele não contratou advogado, não tem importância não, me sinto como? Não, filho, o espiritismo é igualzinho à religião católica. Eu falei, igualzinho, igual ioiô, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vocês estão loucos? Uma só vida, uma só, que ele resgatou pelo amor dele, uma só vida, não tem outra oportunidade, é só essa que você tem. Não brinque com a vida que ele te deu, porque ela é eterna. Então hoje o mundo está absolutamente agnóstico, hoje o mundo está secularizado, hoje o mundo deu as costas para Deus, prescinde de Deus e nunca esteve tão doente. Nunca a humanidade esteve tão doente. Eu estou impressionado com tanto que as crianças estão doentes da alma, e os pais mais ainda, porque estão tudo adoecidos. Mas porque falta só colocar ele. Mas eu dou a tela para o menino e deixo o menino de 8 anos ficar viciado em pornografia. Isso é um crime. É um crime. Então são tantas formas de matar a alma de alguém. Dar um celular também é. Pode ser a forma de matar a alma de alguém. É seríssimo e nós estamos levando a vida. É preciso acordar. Ele morreu por amor a cada um de nós, para nos dar a vida eterna. Eterna é eterna. Que nós vamos chegar diante dele com a nossa alma. E um dia Deus Pai fala para Catarina: Catarina, eu devolverei o corpo para cada um de vós. E vocês nem sentirão falta dele, mas eu devolvo. Isso é uma coisa escandalosa, a gente não consegue imaginar o que Deus tem reservado para nós. A gente não consegue imaginar. Mas levamos a nossa vida cristã, mais ou menos. É preciso despertar. A gente não tem que carregar uma religião, a gente tem que ter gratidão por poder ter um Deus vivo, por poder vir aqui, por poder ter São José que intercede, por poder ter uma mãe que nos conduz. Fala, me ajuda, Senhora, que viveu a vontade do Pai até o fim. Me dá um coração como a Senhora teve, doce, um coração manso. Ela é o paraíso onde Deus passeia. Me ajuda a fazer a vontade do seu filho, me ajuda a amá-lo de todo o coração, me ajuda a estar atento, não me deixe tirar os olhos da face dele e da cruz. Não me deixe, Senhor, tirar os olhos desse rosto que me salvou, que me buscou por amor, que acreditou em mim, que me esperou, que tem paciência com as minhas demoras, que assenta e fala, eu te espero. Por quê? Porque eu te amo, eu não quero te perder. Nós custamos um preço muito alto para Deus. Ele deu as palmas da mão para nós, pode imaginar isso? Ele permitiu ser crucificado. Pode imaginar a dor que ele passou por amor a você? Pode imaginar o que ele viveu quando eu contei para vocês do rosto dele, todo judiado, sofrido. A verdade é uma só, não tem outra. Aqueles homens julgando os dados para sortear a roupa dele, o manto, não podia imaginar que a verdade suprema estava no meio. Não podia imaginar. Então às vezes também nós não entendemos, achamos que a verdade está em outro lugar. A verdade só tem um nome, e o nome dela é Jesus. Vamos pensar nisso. Tudo isso que eu estou falando é porque eu tenho uma preocupação hoje imensa com a salvação das almas.
imensa. Hoje a coisa que mais me preocupa é que a gente seja salvo, é que a gente possa de verdade voltar para casa. As coisas materiais vão ficar, todas. A sua condição financeira, o seu status, o seu sucesso, a sua beleza, vai ficar. Você vai levar a sua alma. Eu espero que você esteja fazendo um trabalho maravilhoso para poder apresentar ao Senhor. De verdade, eu espero que você esteja atento a tudo que Ele disse, porque a gente não sabe o dia e a hora que Ele nos chama. Então a gente tem que estar com a alma sempre pronta, porque se for hoje, e se Ele me chamar hoje, eu não sei, mas eu tenho que falar: Senhor, até aqui eu vivi dessa forma. Então vamos cuidar, porque Deus nos ama demais, mas a nossa alma será julgada. O nosso primeiro julgamento será na hora da morte. O povo está arrumando o seu velório, você já passou por ele. E o outro, que todo mundo saberá da sua vida no julgamento final. Tudo será revelado de todos nós. Então presta atenção, que não tem nada oculto nesse mundo que não venha a ser conhecido. Prestem atenção, de verdade, que a nossa salvação está em jogo hoje. Para onde irá a nossa alma está em jogo agora. Vamos pedir a Jesus que eu também quero ver o rosto dele. Ele fala que todos os devotos da Sagrada Face, na hora da morte ele vai tirar o véu e a gente vai poder vê-lo. Então, que a gente tenha essa graça, e que Nossa Senhora, que é nossa mãe, né, que só vai sossegar quando puser todos os filhos no céu, nos ajude, interceda por nós junto a Jesus agora, e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa. Terça-feira, né, que foi dia 18, segunda, eu estava no hospital esperando para uma reunião, e era aniversário daquela vidente de Medjugorje, né, que Nossa Senhora aparece uma vez por ano, né, no dia do aniversário dela, esperando a mensagem. E eu, enquanto eu aguardava, eu entrei no Instagram, que eu sabia que ia ter uma ao vivo, ia mostrar as coisas, e eu fiquei vendo o povo pedir. O que as pessoas pediram? O que vocês acham que o povo pediu? Pediram casa, pediram emprego, pediram carro, pediram cura de joelho, pediram. Não houve um pedido: salva a minha alma. Senhor, Mãe Santíssima, salva o meu irmão, salva o meu esposo, salva a minha família, salva a humanidade, tem de misericórdia da humanidade, nos salva, nos faça dignos do sofrimento do seu filho, nos ajude. E aí eu lembrava da frase de Deus Pai com Catarina de Siena, e ele fala: Catarina, como os meus filhos sofrem por não ter bens materiais, mas eu não vejo os meus filhos sofrerem porque não alcançam nenhum bem espiritual. Mas quando chegar aqui, Catarina, nenhum passo a mais, eles param aonde eles estavam lá na terra. Pensem nessas coisas. Deus não brinca, essas coisas são sérias. Pense na salvação da sua alma, se você for chamada hoje. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, né, interceda por mim e por todos nós, por cada um. Interceda junto a Jesus agora que Ele está presente no meio de nós. E peça a Ele as graças que a gente precisa para de verdade viver uma Páscoa, de verdade aprofundar a nossa conversão e ser cada vez mais do Filho dela. Que assim seja.